Todo mundo acha que o Fernandinho Beiramar ou o Marcola mandam em alguma coisa de verdade. É a primeira mentira que a TV e a polícia contam pra você dormir tranquilo. Eles são só a marca. O garoto propaganda do medo, a cara que estampa o jornal para vender a ideia de que o mal tem um rosto, um apelido, uma favela. Mas o poder de verdade, ele não tem apelido de bicho ou de doido. Ele tem título. É doutor. Ele não mora no Complexo da Maré, ele tem cobertura no Leblon, não usa fuzil, usa uma caneta Mont Blanc. Ouve bossa nova, não funk proibidão. Enquanto a gente se matava no morro, trocando tiro com o batalhão de operações especiais e com os rivais do terceiro comando, o doutor estava fechando o preço do container de cocaína num restaurante de luxo nos Jardins, em São Paulo, apertando a mão de um político que no dia seguinte ia para a TV pedir mais verba para a segurança pública. Eles são gerentes de uma franquia que nem é deles. E nós, os soldados, a gente era só o estoque. Um estoque de corpos. Meu nome? Não importa. Pode me chamar de Sombra, sei lá, tenho 31 anos. Entrei no Comando Vermelho com 14. Moleque, sabe como é, sem pai, com a mãe se matando pra botar arroz e feijão na mesa. O crime te abraça, te dá um tênis novo, um fuzil no peito e um propósito. Fui subindo, de olheiro a vapor a gerente da boca. Cheguei a ser frente de uma comunidade importante no Rio, um dos caras que sentava na mesa pra decidir o bagulho. Eu vi tudo. Vi o dinheiro que entrava, a violência que saía, a lealdade comprada com medo, e é por isso que eu tô falando agora. Eu tô falando porque já me mataram, só não avisaram pro meu corpo ainda. A coleira que botaram no meu pescoço não sai mais, e a única liberdade que me resta é essa, cuspir a verdade antes que o silêncio me engula para sempre. Eu era os olhos do morro, o sentinela, me fizeram acreditar que eu protegia a comunidade, mas eu só protegia o negócio deles, e só me deixavam ver o que eles queriam. Vou contar como a guerra às drogas é a maior mentira que já te venderam. Não é para acabar com o tráfico, é para controlar quem lucra com ele. É um teatro. Um palco gigante onde a gente, do morro, morre de verdade, o policial da UPP morre de verdade, mas o diretor da peça tá contando os lucros na Faria Lima. Vou te mostrar o dia da greve fantasma, o dia que o Rio parou. Não por ordem de um bandido num presídio de segurança máxima, mas por ordem de um cara de terno e gravata numa sala com ar-condicionado, só para provar um ponto político e valorizar o preço da paz. Saber disso custa a vida. A minha já foi. Eu vi o rosto do verdadeiro poder, e ele não estava usando touca ninja. Ele estava sorrindo, com os dentes brancos, brindando com champanhe. A pergunta não é se o sistema é corrupto. A pergunta é: você tá pronto para saber o nome de quem realmente manda na sua vida? Mesmo que esse nome nunca apareça no Jornal das 8? Eu nasci em 1994, no Complexo do Alemão. Para quem é de fora, é só um nome no jornal, um mar de tijolo aparente no morro. Para mim, era o mundo inteiro. Meu pai. Meu pai vazou quando eu tinha 5 anos. Não lembro do rosto, só da ausência. A única imagem que tenho é a da minha mãe, a dona Célia, saindo de casa todo santo dia às 4:30 da manhã para pegar o ônibus lotado. Ela era diarista na Zona Sul, limpava o chão que os ricos pisavam para poder botar um prato de comida na nossa mesa. Eu via o cansaço nos olhos dela quando voltava. Já de noite, com o cheiro de água sanitária impregnado na pele. Ela era uma guerreira, uma leoa. Mas até leoa sangra. Ela lutava uma guerra perdida todo dia. Uma guerra silenciosa contra a fome, contra o aluguel, contra a falta de tudo. E eu, moleque, só assistia, sentindo uma raiva crescendo no peito, uma raiva que eu não sabia onde botar. Uma raiva de ver a melhor pessoa do mundo ser esmagada por um sistema que nem sabia que ela existia. Nosso barraco era de madeira com teto de zinco. No verão, virava um forno. No inverno, a chuva batia na lata e fazia um barulho que parecia o fim do mundo, e as goteiras desenhavam mapas de miséria no chão de terra batida. O cheiro era uma mistura de mofo da umidade com o esgoto que corria a céu aberto na viela. Comida. Comida era um luxo. Cansei de jantar angu com água e ir dormir com a barriga roncando, fingindo que estava tudo bem. A pior parte era de noite. Eu fingia que estava dormindo e ouvia minha mãe chorando baixinho na cozinha, um choro abafado para não acordar a gente. Aquele som nunca mais saiu da minha cabeça. É o som da impotência, da humilhação de uma mãe que se mata de trabalhar e não consegue dar o mínimo pro próprio filho. Não é a fome que te destrói, é ver quem você ama ser destruído por ela. É sentir a textura áspera do cobertor fino,
O frio que entra pelas frestas da madeira, e saber que amanhã vai ser tudo igual. Na escola, eu entendi que existiam dois Brasis, o deles e o nosso. Eu ia com um quichute furado, às vezes descalço, e via os moleques da parte baixa do bairro com tênis da moda, com lancheira cheia. A humilhação era diária. A professora falava de um país que eu não conhecia, um país de direitos, de oportunidades. Que porra de oportunidade? O Estado só subia o morro de duas formas. Ou com o caveirão do Bob, atirando primeiro e perguntando depois, ou com o policial corrupto da esquina pedindo dinheiro para não te enquadrar. Não tinha posto de saúde que funcionasse, não tinha creche, não tinha porra nenhuma. O único governo que resolvia alguma coisa era a facção. Precisava de um remédio, falava com o gerente. Tinha uma briga de vizinho, o frente resolvia na hora. Eles davam a cesta básica no Natal, eles organizavam a festa junina. Eles davam uma ordem pro caos. E eu, moleque, via aquilo e pensava, quem tá do meu lado de verdade? O cara de farda que me esculacha ou o cara de fuzil que garante que a minha mãe não vai ser assaltada na viela? A virada aconteceu quando minha mãe ficou doente. Começou com um cansaço, uma dor nas costas. O diagnóstico demorou meses para sair no posto de saúde. Quando saiu era uma bomba, insuficiência renal crônica. Ela precisava de hemodiálise 3 vezes por semana, para ontem. A fila do SUS era uma sentença de morte. Meses, talvez anos de espera. Cada dia na fila era um dia a menos de vida para ela. Eu vi minha mãe, a minha leoa, murchando no sofá. A gente acordava de madrugada para tentar uma vaga, pegava a senha, esperava horas para ouvir um não tem previsão. Um dia, o dono da boca de fumo da nossa área ficou sabendo. Ele não perguntou nada. Só chegou em casa, botou um maço de dinheiro na mesa da cozinha e falou: "Isso aqui é para começar o tratamento dela numa clínica particular. Leva ela amanhã." Tinha 10 mil reais ali. 10 mil. Pra gente, era mais dinheiro do que a gente já tinha visto na vida inteira. A gente aceitou. Que escolha a gente tinha? Era aquilo ou ver ela morrer? Minha mãe começou o tratamento na semana seguinte. Eu vi a cor voltar pro rosto dela, vi um pingo de esperança nascer de novo. Mas aquele dinheiro não era um presente. Era um contrato. Uma dívida que não se paga com dinheiro, se paga com a vida. 2 semanas depois, o mesmo cara me chamou no canto. "E aí, moleque, tá a fim de ganhar um dinheiro teu? 200 reais por semana pra ficar de olho na entrada da favela. Só avisar se os canas subirem. 200 por semana." Era mais do que a minha mãe ganhava se matando por um mês. Eu olhei pra minha casa, olhei pra minha mãe um pouco melhor e entendi, não foi uma escolha, foi uma sentença. Naquele dia, eu aceitei a proposta. Eu vendi a minha alma para comprar um pouco mais de tempo para a pessoa que eu mais amava no mundo. Eu virei um sentinela. Mas eu não sabia ainda que o que eu estava vigiando não era a comunidade. Era a jaula onde eu ia passar o resto da minha vida. Meu primeiro trampo, aos 14, foi ser olheiro. O cara que me recrutou, o Geleia, me botou numa laje que dava visão para a principal entrada da comunidade. Meu trabalho era simples, gritar sujou, no rádio se a polícia entrasse. Mas não era só isso. Tinha que aprender a diferença dos barulhos. O ronco de uma Blazer do batalhão de choque é diferente do motor de um Gol da PM do bairro. A Blazer vem com peso, um ronco grosso que parece que tá rasgando o asfalto, anunciando a guerra. O Golzinho é mais agudo, mais covarde. Aprendi a ouvir a morte chegando antes de ver a cor dela. O medo era constante. Cada sirene longe, cada barulho de pneu cantando, meu coração ia na boca. Mas aí vinha o fim da semana, e o Geleia me passava 200 reais na mão. 200 reais. Para um moleque que dividia um ovo com a mãe, aquilo era ser rei. Com o primeiro pagamento, eu comprei os remédios da minha mãe para um mês inteiro e um saco de arroz de 5 quilos. Naquele momento, o medo virou só um detalhe. A necessidade tem um volume muito mais alto. Eu era uma criança, mas já entendia que naquele mundo, a paz custava caro, e eu estava disposto a pagar o preço para comprar um pouco dela para minha mãe. Dos 14 aos 19, a escalada foi rápida. De olheiro virei o cara do rádio, centralizando a informação. Depois, vapor, na linha de frente da venda, sentindo o cheiro do dinheiro e do perigo na mesma baforada. Com 18, me deram meu primeiro fuzil. Um Fal 7,62, pesado pra caralho. Lembro do peso dele no meu ombro, do aço frio na minha mão. Parecia que eu estava segurando o poder e a minha própria sentença de morte ao mesmo tempo. A primeira vez que vi sangue de verdade foi numa cobrança.
Um X9, um informante da polícia. Levaram o cara para um beco escuro. Eu não atirei, mas estava lá, de prontidão. O som dos tiros abafados, o cheiro de pólvora misturado com o cheiro de lixo do beco, e o silêncio que veio depois. Naquele silêncio, uma parte de mim morreu. A parte que ainda achava que podia ter outro caminho. Aquela criança que tinha medo do barulho do motor da Blazer morreu ali, nasceu o soldado. Meu pagamento pulou para 1.500 por semana. O dinheiro era bom, mas o preço era alto. Eu não estava mais só comprando remédio para minha mãe. Eu estava vendendo pedaços da minha alma, um por um, e nem percebia que o estoque estava acabando. Com 22, 23 anos, eu já não era mais só um soldado. Eu era o gerente de uma das bocas mais movimentadas do complexo. O Coruja, que era o frente da área, me deu essa responsa. Eu tinha uns 30 vapores e uns 10 soldados debaixo do meu comando. Eu que organizava a escala, controlava o estoque de droga, recolhia o dinheiro, por semana, passava pela minha mão uns 200, 300 mil reais. Era um volume absurdo. Eu andava com pistola na cintura, fuzil no carro, radinho no ouvido 24 horas por dia. O respeito na comunidade era instantâneo. As pessoas abaixavam a cabeça, me chamavam de senhor. Eu resolvia briga de vizinho, pagava a conta de luz de morador, garantia a cesta básica. Eu me sentia o prefeito, o juiz e a polícia, tudo num cara só. Olhando para trás, eu vejo a armadilha. Eles me deram poder suficiente para eu me sentir o dono do meu pequeno mundo, para eu nunca questionar quem era o dono do mundo de verdade. Eu achava que tinha chegado no topo. Mal sabia eu que eu só tinha chegado no teto da jaula. O zoológico era muito, muito maior. Na minha cabeça, o topo da pirâmide era o Trovão. Ele era o frente geral do complexo, o cara que falava em nome da facção na região. A lenda dele corria solta. Diziam que ele tinha escapado de 3 cercos do BOP, que tinha peitado o secretário de segurança, que o Fernandinho Beiramar pedia a opinião dele de dentro da cadeia. O medo que o nome dele causava era uma coisa palpável. Quando o trovão chegava, o silêncio era absoluto. Eu vi com meus próprios olhos vereador subindo o morro para pedir voto e ajuda para a campanha. Vi capitão da PM sentando na mesa com ele para acertar o arrego, o dinheiro da propina para a polícia não operar na área. Era um balcão de negócios. O trovão recebia todo mundo, de terno ou de farda, e tratava no mesmo tom. Para mim, aquilo era o poder. O cara que dobrava a lei e o Estado. Eu tinha certeza que entendia como o sistema funcionava. A gente mandava no morro, eles mandavam no asfalto, e a gente negociava as fronteiras. Era uma ilusão perfeita, bem construída, feita pra gente acreditar que era o predador, quando a gente era só a isca. Mas aos poucos, comecei a ver umas coisas que não batiam, umas pontas soltas no roteiro. Uma vez, um carregamento nosso, coisa de meia tonelada de pasta base, foi pego pela Polícia Federal na estrada. Prejuízo de milhões. O trovão ficou louco, gritando, quebrando tudo. 2 dias depois, ele estava calmo, assobiando. A carga simplesmente reapareceu num galpão nosso. Mágica. Outra vez, durante uma operação gigante, com helicóptero, caveirão, tudo. O morro virou um inferno. Tiros para todo lado. No meio do caos, o telefone do trovão tocou. Um telefone via satélite, que ele só usava para ligações importantes. Ele atendeu e eu vi a transformação. O trovão, o cara que fazia capitão da PM suar frio, de repente ficou pequeno. Ele falava baixo, quase sussurrando. Sim, senhor, entendido, senhor, vai ser feito, senhor. Desligou o telefone pálido, branco, deu uma ordem no rádio e, em 10 minutos, o tiroteio do nosso lado parou. A gente recuou. Quem, no mundo, tem poder para fazer o trovão chamar de senhor e recuar no meio de uma guerra? A pergunta ficou martelando na minha cabeça. Minha chance de descobrir veio de um jeito torto. Numa troca de tiros com os rivais do 3º comando, o trovão levou um tiro de raspão na perna. Eu tava do lado, meti o corpo na frente dele e puxei ele para dentro de um beco, segurando a posição até o reforço chegar. Salvei a pele dele. A partir daquele dia, a confiança dele em mim virou outra coisa. Eu virei a sombra dele. Não era mais só gerente, era o segurança pessoal, o motorista, o cara que ouvia o que ninguém mais podia ouvir. Eu que levava ele pros encontros fora da favela. E foi aí que o mundo começou a virar de cabeça para baixo. Um dia, ele me chamou. Se arruma, bota uma roupa melhor. A gente vai numa reunião importante hoje. E fica de boca fechada, só observa.
Eu não entendi nada. Roupa melhor? A gente ia para onde? Ele me deu um endereço num papel. Não era em outra favela, não era num presídio, não era num desmanche. Era um restaurante de luxo nos Jardins, em São Paulo. Naquele momento, eu senti um frio na espinha. Eu sabia que estava prestes a ver alguma coisa que não deveria. Eu estava sendo levado para conhecer o verdadeiro dono do circo. Aconteceu em agosto de 2017. O trovão me chamou de canto, a cara mais séria que o normal. Sombra, a gente vai pra Sampa, receber uma mercadoria especial. Fica na minha cola e de bico calado. Não era uma entrega comum, eu senti na hora. O lugar não era um porto ou um desmanche. Era um galpão gigantesco e vazio na beira da rodovia dos imigrantes. Um lugar frio, limpo demais, com cheiro de cimento novo e nada mais. Não tinha soldado, não tinha fuzil na porta. Só a gente e o eco dos nossos passos. O trovão, o cara que eu via peitar o batalhão de choque sem piscar, tava nervoso. Ele andava de um lado pro outro, olhava o relógio a cada 30 segundos. Aquele silêncio era mais assustador que qualquer tiroteio. Não era o nosso mundo. Era um silêncio corporativo, um silêncio de quem está esperando o dono da empresa chegar para a reunião. E a gente não era da diretoria. A gente era o produto na prateleira. E eu só fui entender isso quando a porta do galpão se abriu e a luz de um farol cortou a escuridão. A gente esperava um comboio, um bando de bandido igual a gente. O que chegou foi um Mercedes-Benz preto, blindado, que deslizou para dentro do galpão sem fazer barulho. Um carro só. O motorista desceu, abriu a porta de trás e dele saiu um senhor. Devia ter uns 60 e poucos anos. Terno cinza de um corte que eu nunca tinha visto, sapato de couro que brilhava mesmo na penumbra. No pulso, um relógio de ouro que valia mais que a minha vida inteira. Cabelo todo branco, penteado para trás. Ele não parecia um bandido. Parecia um banqueiro, um senador, um desses caras da Faria Lima. E então a coisa mais impossível do mundo aconteceu. O trovão, o monstro, a lenda do Comando Vermelho, se adiantou e abaixou a cabeça. Não foi uma reverência de filme, foi um gesto sutil, mas que gritava submissão. Doutor, boa noite. Chegou tudo certo, ele disse, a voz quase um sussurro. O velho nem olhou para ele direito. Olhou em volta pro galpão e disse com uma voz calma, fria, que cortava o ar. Problema seria se não tivesse chegado, Roberto. O sistema não tolera prejuízo, Roberto. Ele chamou o trovão de Roberto. Naquele instante, a ficha caiu com o peso de um prédio desabando em cima de mim. Aquele doutor era o verdadeiro dono, o trovão, o Marcola, o Beira-Mar. Eles eram só gerentes. Gerentes de alto escalão, violentos, famosos, mas ainda assim, gerentes. O doutor era o CEO. Um advogado tributarista, eu descobri depois, com um dos escritórios mais caros da Avenida Paulista. Ele não sujava a mão com droga. Ele operava no andar de cima. Enquanto a gente trocava tiro no morro por causa de 1 quilo de cocaína, ele negociava containers inteiros com os cartéis colombianos e a Ndrangheta italiana, usando suas empresas de importação e exportação como fachada. O dinheiro, a grana de verdade, uns 50, 60 milhões de reais por mês só da nossa operação no Rio, era lavado em construtoras, em fazendas de gado no Mato Grosso, em paraísos fiscais. Ele era intocável. Tinha ministro do STF na lista de contatos, financiava a campanha de governador, jantava com senador. Ele não era fora da lei. Ele estava acima da lei. A lei era só mais uma ferramenta de negócio para ele. Toda a minha vida, tudo que eu acreditava sobre poder, desmoronou ali. Eu achava que a guerra era a gente contra os cana, a gente contra os alemães do terceiro comando. Que idiotice! Essa guerra era só o show, o espetáculo para a mídia e para a população. Era o teatro dos macacos, enquanto os leões jantavam em paz. A guerra às drogas é a maior mentira já contada. É um mecanismo de controle de mercado. As operações policiais que matavam gente na nossa laje eram só para eliminar a concorrência pequena e valorizar a mercadoria do doutor. Aquele dia da greve fantasma, que o Rio parou e todo mundo achou que era a ordem do presídio, foi ordem dele. Um telefonema. Só para mostrar para o governo do estado quem realmente mandava, para forçar a negociação de algum contrato bilionário para o porto. A gente, os soldados, os donos do morro, a gente não era nada. Éramos peões num tabuleiro de xadrez que a gente nem sabia que existia, sendo sacrificados para proteger o rei que morava numa cobertura no Leblon e nunca pisaria um pé na favela. A partir daquele dia, eu virei um perigo. Eu não era mais o soldado leal, a sombra do trovão. Eu era uma testemunha. Eu tinha visto o rosto do fantasma.
Eu tinha visto o chefe do meu chefe se curvar. Esse conhecimento é uma sentença de morte, porque o sistema só funciona enquanto o doutor for invisível. A força dele não tá no fuzil, tá no anonimato. Fernandinho Beiramar pode ser preso, Elias Maluco pode morrer, o Trovão pode ser traído, são peças substituíveis. Mas o doutor não, ele é a estrutura. E eu tinha visto a planta baixa do prédio inteiro. Tudo mudou. Cada notícia no jornal, cada discurso de político falando em combater o crime, cada operação policial. Eu via as cordas, eu via as mãos do marionetista. Eu entendi a frase que define tudo: o poder de verdade não grita. Ele sussurra no telefone via satélite. E eu ouvi esse sussurro. Por isso eu sei que tô morto. Eu sou uma ponta solta. E nesse negócio, pontas soltas são sempre amarradas com uma bala na nuca. Depois daquela noite no galpão, o ar ficou diferente. O silêncio do Trovão começou a gritar. Ele não me olhava mais nos olhos da mesma forma. Não era mais um olhar de confiança, era um olhar de avaliação. Como um fazendeiro olha para um boi antes do abate. Eu via nos detalhes. Um soldado novo que começou a andar comigo para todo lado, sem eu pedir. Uma pergunta solta sobre a saúde da minha mãe, com um tom que não era de preocupação, era de mapeamento. Eu era um arquivo vivo, um backup de uma informação que não podia existir. A paranoia virou minha sombra de verdade. Eu dormia com a pistola debaixo do travesseiro, pulava com qualquer barulho. Eu sabia que a minha hora ia chegar. Não ia ser num tiroteio, ia ser com um tiro na nuca, num beco qualquer. A decisão de fugir não foi um plano, foi um instinto de sobrevivência, um bicho acuado roendo a própria pata para escapar da armadilha. Juntei o pouco de dinheiro que tinha em casa, uns 15 mil reais. Não podia tocar na grana grande que eu tinha guardada, ia levantar suspeita na hora. Numa madrugada, peguei um carro roubado, dirigi até uma área de desova de corpos de uma facção rival e esperei. Quando eles largaram um corpo lá, eu agi. Joguei o corpo no banco do motorista do meu carro, encharquei tudo com gasolina, joguei meu cordão de ouro e meu relógio dentro e taquei fogo. O carro explodiu. Para todo mundo, eu morri ali, carbonizado, um acerto de contas. Deixei tudo para trás, o status, o poder, o nome. E o mais difícil, deixei minha mãe. Não pude me despedir. Uma despedida seria uma sentença de morte para ela também. Peguei um ônibus na rodoviária, o primeiro que saía para bem longe. O destino no letreiro dizia, Curitiba. Eu nem sabia direito onde ficava. Só sabia que era outro mundo. Um mundo frio, cinza, perfeito para um fantasma recomeçar. Em Curitiba, eu morri e nasci de novo. Meu nome agora era Ricardo Silva, um nome tão comum que era quase invisível. Com o dinheiro que eu levei, aluguei um quartinho nos fundos de uma casa no bairro do Boqueirão e usei o resto para tirar uma identidade falsa. Meu primeiro trabalho honesto. Fui ajudante numa oficina mecânica. O salário era uma miséria, R$ 1.200 por mês. Menos do que eu ganhava em um dia no morro. Mas cada centavo daquele dinheiro tinha um peso diferente. Era limpo. Não tinha cheiro de sangue, não tinha cheiro de medo. Minha rotina era um relógio: acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir. Eu andava de ônibus, comia marmita fria, usava roupa remendada, e pela primeira vez na vida eu senti paz. Era um tipo diferente de invisibilidade. No Rio, eu era invisível para o Estado, mas famoso no crime. Aqui, eu era invisível para todo mundo. Ninguém sabia meu nome, ninguém se importava de onde eu vim. Eu era só o Ricardo da oficina. O silêncio da noite não era mais a espera de uma invasão, era só silêncio. O som da chuva não era mais um aviso de goteira e miséria, era só o som da chuva. Passei quase 2 anos assim, nesse limbo cinzento e pacífico. Eu tinha me convencido de que tinha funcionado. O Sombra tinha morrido naquele carro em chamas. O Ricardo estava vivo, e a vida dele era pequena, simples e segura. Eu tinha trocado um reino de mentira por um casebre de verdade, e parecia o melhor negócio que eu já tinha feito. Foi numa padaria de bairro que eu conheci a Júlia. Eu estava na fila do pão, num sábado de manhã, cansado da semana. Ela estava na minha frente e deixou cair a comanda. Eu me abaixei para pegar e, quando nossos olhos se cruzaram, alguma coisa mudou. Ela sorriu, um sorriso que parecia que iluminava o lugar inteiro. Ela era professora de escola primária, uma pessoa boa, pura. Ela falava do futuro com esperança, reclamava das lições de casa dos alunos, sonhava em viajar para conhecer o mar. Para ela, o mundo era um lugar de possibilidades. Ela era tudo que eu não era.
Tudo que eu nunca tive. Começamos a conversar, a tomar café. Para ela, eu inventei uma história. Eu era Ricardo, do interior de São Paulo, órfão. Vim para Curitiba tentar a vida depois que meus pais morreram num acidente. Uma mentira triste, mas simples. Uma mentira que me protegia. Cada vez que eu estava com ela, era como se eu pudesse respirar debaixo d'água. Ela não via a escuridão em mim, porque eu não deixava ela ver. Eu me apaixonei do jeito que as pessoas normais se apaixonam. Com encontros no cinema, com caminhadas no parque, com planos bobos pro fim de semana. Ela me amava pelo Ricardo, um homem que eu tinha inventado, mas que, perto dela, eu desesperadamente queria ser de verdade. Ela era a minha chance de redenção, a prova viva de que talvez existisse um outro caminho, mesmo que eu tivesse que mentir para caminhar nele. A gente casou um ano depois. Uma cerimônia simples no cartório, só nós dois e duas testemunhas da escola onde ela trabalhava. Sem festa, sem família, sem passado. Só a gente e uma promessa de futuro. 3 meses depois, a notícia que mudou tudo. A Júlia estava grávida. Grávida. Eu ia ser pai. A primeira vez que eu ouvi o coraçãozinho do bebê no ultrassom. Aquele som rápido, forte. Parecia que estava martelando um prego no caixão do meu passado. Era uma vida nova, uma vida que começava em mim, mas que não tinha nada a ver com a morte que eu carregava. A gente escolheu o nome, Clara, porque ela ia trazer luz para nossa vida. Nos meses seguintes, eu vivi numa bolha de felicidade que eu nem sabia que era possível. Eu chegava do trabalho, cansado, com cheiro de graxa, e a primeira coisa que eu fazia era ajoelhar no chão e beijar a barriga da Júlia. Eu conversava com a Clara, contava histórias que eu inventava na hora. Uma noite, quando a Júlia já estava com 7 meses de gravidez, eu estava com a cabeça deitada na barriga dela e senti a Clara chutar. Um chute forte, uma vida ali dentro real minha. E eu desabei. Comecei a chorar de um jeito que eu não chorava desde criança. Um choro de alívio, um choro de quem correu uma maratona e finalmente cruzou a linha de chegada. Eu olhei para Júlia, que me olhava sem entender, e eu só consegui dizer: eu consegui, a gente conseguiu. Naquele momento, naquela sala pequena, com o cheiro do nosso jantar no fogão, eu tinha certeza absoluta. Eu tinha vencido o sistema. Eu era um homem livre. A ilusão de liberdade durou exatamente 2 anos, 3 meses e 12 dias. Acabou numa terça-feira, em outubro de 2024. O dia estava cinzento, frio, típico de Curitiba. Eu estava na oficina, debaixo de um palho velho, trocando o óleo, com o cheiro de graxa e metal impregnado na roupa e na alma. Era um cheiro honesto. O som da chave pneumática era a trilha sonora da minha nova vida. Um barulho de trabalho, não de guerra. E então, o som parou. Tudo parou. Um silêncio pesado caiu sobre a oficina. Eu deslizei para fora de debaixo do carro e vi, parado na entrada, bloqueando a luz fraca da tarde, estava um Audi A8 preto, com os vidros tão escuros que pareciam buracos negros. Não era um carro de cliente, era um carro que não pertencia àquele mundo, àquele bairro, à minha vida. Era um tubarão que tinha subido o rio para caçar um peixe pequeno. O tempo congelou. O meu coração, que tinha aprendido a bater num ritmo calmo, voltou a martelar no peito como um fuzil em rajada. O passado não estava morto. Ele só estava esperando o momento certo para vir buscar o que era dele. A porta do carona se abriu e um homem desceu. 50 e poucos anos, terno cinza bem cortado, cabelo grisalho penteado para trás com um brilho de gel. Ele não parecia um bandido. Parecia um executivo, um advogado, um cara que discute ações na bolsa, não execuções em becos. Ele caminhou na minha direção, os sapatos caros fazendo um barulho seco e limpo no chão sujo de óleo da oficina. Ele parou a uns 2 metros de mim. Seus olhos eram frios, sem emoção, como os de um peixe morto. Ele me olhou de cima a baixo, o macacão sujo, as mãos pretas de graxa, com um desprezo contido. Eu não abri a boca. O Ricardo Silva, o mecânico, morreu naquele instante. O Sombra, o soldado, estava de volta, em alerta máximo, calculando rotas de fuga que não existiam. E então ele falou, com uma voz calma, corporativa, que não combinava em nada com a sentença que ele estava prestes a dar. André, ele disse, usando o meu nome de batismo, o nome que nem a Júlia sabia. O doutor manda um recado. Ele sente sua falta. Ele estendeu a mão e me entregou um envelope pardo, comum, do tipo que se compra em qualquer papelaria. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui pegar.
Abri o lacre com o dedo sujo de graxa, manchando o papel. Dentro, havia 4 fotos. A primeira era minha, tirada há alguns dias, eu saindo da oficina, com um sorriso cansado no rosto. Eles estavam me vigiando. A segunda era da Júlia, rindo, saindo da escola onde dava aula, o sol batendo no cabelo dela. Uma faca fria entrou no meu estômago. A terceira era da minha mãe. Ela estava sentada numa cadeira de plástico na frente do nosso antigo barraco no Alemão, parecendo mais velha, mais cansada. O alcance deles era total, sem fronteiras. E a quarta foto? A quarta foto me quebrou. Era uma imagem preta e branca, granulada. O ultrassom da minha filha. O pequeno borrão de vida que era Clara. O meu segredo mais puro, a minha única esperança, nas mãos deles. O ar sumiu dos meus pulmões. O mundo inteiro virou um zumbido alto e agudo no meu ouvido. Eles não tinham só me encontrado. Eles tinham invadido a minha alma. O homem de terno observou minha reação com a paciência de um cientista olhando um inseto no microscópio. Ele esperou eu levantar os olhos do ultrassom. Esperou ver o terror absoluto estampado na minha cara. O doutor é um homem de negócios, ele continuou, no mesmo tom de voz monótono, como se estivesse lendo um relatório de vendas. Ele investiu em você, e ele não gosta de perder ativos. Você tem 48 horas para estar no Rio. Um carro vai te esperar na rodoviária. Você vai receber as instruções lá. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras me esmagar. Se você não aparecer... Bom, a ordem da cobrança é simples. Primeiro a velha, para te lembrar de onde você veio. Depois a mulher, para te tirar o futuro. E por último, ele olhou para a foto do ultrassom na minha mão, a semente, para garantir que nada seu crie raiz nesse mundo. Ele se virou, entrou no Audi, e o carro desapareceu tão silenciosamente quanto chegou. Eu fiquei ali, parado no meio da oficina, com as 4 fotos na mão, incapaz de me mover, de respirar, de pensar. O cheiro de graxa agora tinha cheiro de morte. Passei horas ali, congelado no mesmo lugar. Meu chefe me chamou, perguntou se eu estava bem, eu só balancei a cabeça. O sol se pôs e a oficina ficou escura. E eu continuei ali, no escuro, com aquelas fotos na mão. Foi quando a verdade me atingiu, não como um raio, mas como uma maré lenta e fria de esgoto subindo e me afogando. Eu nunca fui livre. A minha fuga, a minha vida nova, o Ricardo, a Júlia, a Clara. Nada disso foi uma conquista. Foi uma concessão. Eles me deixaram ir. Eles me deram corda. Eles me deixaram construir uma vida, me apaixonar, construir uma família, só para ter certeza de que, quando eles viessem me buscar, a coleira estaria bem apertada no meu pescoço. E a coleira não era de ferro. A coleira era feita do meu amor por elas. Era a jaula perfeita, uma jaula cujas grades eu mesmo tinha construído com cada beijo, cada abraço, cada sonho. Eles não me prenderam com medo da minha própria morte. Eles me prenderam com o terror de assistir à morte de tudo que eu amava. A minha liberdade foi a isca, e eu, idiota, mordi com toda a força. Onde eu tô agora? Voltei pro Rio. Não, eu não tô preso numa cela em Bangu. Seria mais fácil, acredite. A minha prisão não tem grades, tem as fotos da minha família. Eu sou um gerente fantasma. Organizo a logística, controlo as rotas, mas não apareço, não tenho nome, não sento mais na mesa. Sou uma ferramenta que sabe demais e que eles mantêm por perto, funcionando sob ameaça, até o dia em que eu não for mais útil ou que a minha existência se torne um risco maior que o meu serviço. A Júlia e a Clara, elas estão vivas, estão bem, é o que eles me dizem. Me mandam uma foto a cada 2 meses, só para me lembrar pelo que eu estou trabalhando. Uma foto da minha filha crescendo, aprendendo a andar, sorrindo, sem o pai por perto. Elas moram numa cidade pequena no interior de Minas, numa casa que eles pagam, com uma vida que eles controlam. Elas não sabem de nada. Acreditam que eu estou trabalhando numa plataforma de petróleo, incomunicável. A mentira é a gaiola delas. E o meu amor por elas é a minha coleira. Minha sentença não é de 20 anos. Minha sentença é viver cada dia sabendo que sou o cão de guarda da segurança da minha própria família. Se eu fugir, elas morrem. Se eu falar demais, elas morrem. Se eu falhar, elas morrem. Eu tenho 28 anos agora. Não vou chegar nos 35. Eu sei disso. Cada manhã que eu acordo é só um adiamento da execução. Já me mataram naquele dia na oficina. Só esqueceram de desligar o meu corpo. O Brasil inteiro acredita que o inimigo tem apelido, Fernandinho Beiramar, Marcola, nem da Rocinha.
A TV adora esses nomes. Bota a cara deles no jornal, faz séries sobre a vida deles, transforma bandido em celebridade do mal. É o monstro perfeito para te fazer sentir medo e depois alívio quando ele é preso. Mas isso é a maior cortina de fumaça da história. Eles são a fachada, o outdoor, a marca. São os caras que tomam um tiro no peito, que pegam a pena de 30 anos, para proteger o dono do negócio, que nunca aparece na foto. O verdadeiro inimigo não tem apelido de bicho ou de doido. Ele tem um CRM ou uma OAB. Tem 60 e poucos anos, joga tênis no clube nos fins de semana, os filhos estudaram na Suíça. Ele não mora na Rocinha. Ele tem uma cobertura na Vieira Solto, de frente pro mar, onde a polícia só entra se for para fazer a segurança particular do prédio. Ele não cheira a pólvora, ele usa perfume francês. Ele não ouve o barulho do helicóptero da polícia. Ele ouve o som do iate dele cortando as águas de Angra. Ele não é um traficante. Ele é um empresário, um investidor, um filantropo. Ele é um pilar da sociedade que ele mesmo ajuda a apodrecer. Ele é o doutor. E existem centenas como ele. Eles te venderam uma guerra às drogas, não foi? Que piada. Isso nunca foi uma guerra contra as drogas. É uma guerra contra os pobres. É uma ferramenta de controle social e de limpeza étnica. É um jeito de justificar o genocídio de jovens negros e favelados, enquanto o verdadeiro lucro vai para outro lugar. Cada operação do BOP que deixa um rastro de corpos no complexo do Alemão é só um ajuste de preço no mercado. Elimina a concorrência pequena, valoriza a marca do comando e no fim do dia, o container do doutor passa pelo Porto do Rio sem problema nenhum, com selo de fiscalização e tudo. Enquanto um moleque de 19 anos, com um chinelo arrebentado e um rádio na mão, toma um tiro de fuzil na laje, o doutor está jantando num restaurante com estrela Michelin com um desembargador ou um senador, discutindo qual emenda parlamentar vai beneficiar as empresas de fachada dele. O sistema não foi feito para caçar gente como o doutor. O sistema foi feito pelo doutor, para proteger ele e os seus. O poder de verdade não está no cano de um AR-15. Está numa planilha de Excel, numa offshore nas Ilhas Cayman, numa doação de campanha declarada pro TSE. A gente do morro é só a bucha de canhão, a estatística que o governador usa no debate para dizer que está endurecendo o combate ao crime. Então, por que eu tô falando isso tudo, arriscando tudo? Porque é a única bala que me resta no pente. Eles podem ter meu corpo, meu trabalho, minha liberdade, mas essa verdade ainda é minha. Gravar isso, jogar essa história no mundo, é o meu único ato de rebeldia. É a minha vingança. Eles vão me achar, vão me apagar. Eu sei disso, mas a ideia de que alguém, em algum lugar, vai ouvir isso e vai entender como a máquina funciona de verdade. Isso é a única coisa que me impede de meter uma bala na minha própria cabeça. Eu era os olhos do morro, o sentinela. Me fizeram acreditar que eu protegia a comunidade, mas eu só protegia o negócio deles. A greve fantasma não foi para mostrar o poder do tráfico, foi para criar um ponto cego, um caos controlado para que o verdadeiro poder pudesse operar nas sombras. Agora, esses olhos viram o que não deviam. E antes que eles me seguem para sempre, eu estou te passando essa visão. Agora você sabe que o monstro não mora na favela. Então a pergunta é essa, agora que você sabe o que eu sei, que você viu o contorno do verdadeiro inimigo, o que você vai fazer com isso? Vai trocar de canal e fingir que não ouviu? Porque o verdadeiro inimigo não é o cara que aperta o gatilho. É o cara que, com uma canetada no escritório dele com ar-condicionado, cria um mundo onde apertar aquele gatilho se torna a única opção para sobreviver. Se essa história te fez enxergar o que está por trás das manchetes, não deixe ela morrer aqui. Compartilhe com alguém que precisa acordar para a realidade. Se inscreva para continuar recebendo as verdades que eles não querem que você saiba. E comente aqui embaixo quem você acha que realmente manda nesse sistema.